Giancarlo Pereira, tá bom? Eu sou o pastor da Igreja Mevan aqui em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E quero deixar e estender, né, esse convite para vocês que são nossos amigos, vocês que são vizinhos, vocês que nos conhecem ou, de repente, estão na cidade de Santo Ângelo e região. Sempre falo dos 7 povos das missões, que é algo especial dentro da visão e do sonho que temos de alcançar, de expandir, né, o reino nessa região. Então, ou seja, você que quer conhecer, esse aqui é um bom momento para estar conhecendo um pouco do nosso trabalho aqui nessa cidade, tá bom? E você que é nosso membro, ou você que visita o nosso trabalho, eu quero dizer assim, ó, estou colocando ferramentas nas mãos de vocês, tá bom? O objetivo total desse vídeo é simplesmente fazer uma extensão da nossa igreja dentro dos lares. Então, de forma muito especial, quero pedir aos nossos amigos que possam estar, enfim, passando, né, esse vídeo para amigos que você quer evangelizar e principalmente para pessoas que querem sair das dívidas, tá bom? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse tema? Olha só que especial. Quero mostrar aqui para vocês, né, com relação aí o nosso tema, vencendo as dívidas, transformação financeira. Vamos direto ao ponto aqui, um versículo poderosíssimo que eu tenho trabalhado muito dentro da nossa igreja e que eu quero aqui colocar como destaque, tá bom? Porque é realmente um versículo que faz uma diferença enorme nas Escrituras. Está escrito o quê? Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Olha só que interessante. Em primeiro lugar, tudo começa na terra. Olha só, tudo que ligarem na terra vai ser ligado nos céus. Olha só agora. E tudo que desligarem aonde? Na terra terá sido desligado nos céus. Presta atenção que as coisas não começam do céu para a terra, mas da terra para o céu. Ou seja, nós somos os responsáveis e precisamos tomar uma posição para que o céu comece a se manifestar em nosso favor. Olha só que interessante. E aqui diz o quê? Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que virem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Observe que versículo extraordinário. Nós estamos falando aqui simplesmente de um versículo que mostra um poder ilimitado para aqueles que querem realmente viver em Deus. É realmente bastante abrangente, por isso que eu digo poder ilimitado está aqui estabelecido. Só que ele é estabelecido, esse poder ilimitado, dentro de um ponto que eu acho que nós precisamos parar e fazer uma consideração especial. Olha só essa palavrinha aqui, ó. O que diz ali no meio? Ali, fez o círculo. Concordarem. Se 2 ou seja, se 2 pessoas começarem a concordar acerca de um assunto, aqui mostra uma coisa interessante. Essa palavra concordar, no original das Escrituras, significa sinfonia. Ou seja, o que é uma sinfonia, né? É um grupo musical onde é que eles conseguem, então, todos juntos criar uma sinfonia musical. E aqui entra um ponto bastante interessante, né? Imagine só um casal que está numa casa em concordância, que tem, acima de tudo, o seu relacionamento saudável. Essa é a chave que eu quero que você pegue aqui, tá bom? Relacionamentos saudáveis. Vamos lá, se essa família, se esse casal está com um relacionamento saudável, consequentemente ele começa a concordar, então significa que uma sinfonia começa a ser liberada no mundo espiritual. Deus começa a escutar música vindo dessa casa. Todo lugar onde tem relacionamentos saudáveis, guarde isso, aonde se gera então a concordância, aquele lugar está produzindo música aos ouvidos de Deus. Eu estou falando de ministério, eu estou falando de igreja, eu estou falando de ovelhas com seus pastores, eu estou falando, enfim, de trabalho, aonde for. Eu quero sempre... Esse versículo deixa claro, tudo começa o quê? Relacionamentos saudáveis, vem a concordância, começa a ser produzido no mundo espiritual uma sinfonia musical. Isso é muito especial, a gente parar um pouquinho para pensar o que realmente faz com que o poder, né, ou seja, esse poder ilimitado aqui venha a se manifestar. Agora, quando nós trabalhamos esse ponto aqui, nesse versículo, nós vemos um contexto, né? E nesse contexto nós encontramos uma história que, basicamente aqui falando com vocês, eu queria
de forma bastante objetiva, explicar um texto que está no contexto desses versículos que falam de poder ilimitado, que nada mais é do que relacionamentos saudáveis, que é a parábola do credor incompassível. Se você não conhece, eu vou aqui explicar de forma bastante sucinta. Existia um rei, Jesus estava falando dessa parábola, né? Jesus normalmente contava algumas histórias para as pessoas poderem entender, né, as suas doutrinas, os seus ensinamentos, e nessa história ele falava de um rei que tinha um determinado servo daquele lugar que devia para esse rei 30, olha só, números atuais, 30 milhões de reais. Imagine só, é isso que Jesus estava falando naquela época. Ou seja, para nós hoje um dinheiro impagável, estou falando de mim e da grande maioria da humanidade, né? Ou seja, impagável, 30 milhões. Porém, diz que o rei perdoou, né, a dívida que ele tinha. E, consequentemente, então, saiu, né, zerado daquele momento, né, não precisava mais pagar aquela dívida, ou seja, alívio, alegria, enfim. Só que no dia a dia, de repente, ele encontrou um determinado cidadão que devia para esse que tinha sido perdoado os 30 milhões. Esse rapaz ele estava devendo apenas, acredite, R$ 85. Dentro desses R$ 85, diz o texto que ele pegou então ele pelo cogote, né, pelo colarinho, e realmente ficou indignado com ele, levou ele até a prisão, trancou ele lá e disse: você não vai sair daqui se você não me pagar cada centavo do que você me deve. Aquele rei ficou bastante indignado com essa história e mandou chamar ele de volta, né? E perguntou para ele: por que você está fazendo isso com aquele rapaz por causa de R$ 85, sendo que eu te perdoei 30 milhões? Pois bem, dentro desse cenário, a gente começa a pensar agora o que é relacionamentos saudáveis e o quanto é necessário para que a gente possa estar acessando esse poder ilimitado que Deus tem reservado para aqueles que creem no seu nome. Pense um pouquinho comigo, queridos. Quando nós olhamos para esse texto, vamos diretamente a pontos aqui que eu acho fundamentais da gente colocar aqui para a gente avaliar. Observe só, quando nós temos aqui, olha o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês, é isso aqui que vocês estão vendo na tela, né? Para quem é mensagem, nós temos que ter muito claro isso, tá? É importantíssimo. Quando se faz um estudo das Escrituras, é importante avaliar a raiz. Para quem está sendo direcionado esse texto? E olha só que interessante que está escrito ali no contexto desse texto, tá bom? Do poder ilimitado, tá bom? Diz assim, ó: se ele se recusar a ouvi-los, conte a quem? A igreja. E se ele se recusar também a ouvir, também o quê? O que está escrito ali? Igreja. Observe que Jesus estava trazendo uma palavra que não era para os judeus, não era para os gentios, mas uma palavra profética de ensino especial para a igreja dos nossos dias, ou seja, para nós agora. Era uma revelação para esse momento, dizendo: meus filhos, entendam isso, eu quero liberar poder, mas para liberar poder precisa ser estabelecida uma base de relacionamentos saudáveis. Em cima disso, o que é concordância que produz sinfonia? Sempre lembrem dessa matemática, tá bom? Agora, entenda isso de forma bastante objetiva. Escute isso, queridos. Como vai o seu coração? Pense nisso. Como está o seu coração? Escute. Os problemas financeiros que você está tendo pode sim ter, vamos dizer, vínculo com algo espiritual, com ofensas e situações das quais você guardou no seu coração. Acredite nisso. Escute, se eu for falar de forma mais simplista aqui, escute isso. A Bíblia fala que cada vez que você se ofende, você se machuca espiritualmente e emocionalmente falando. É como se você estivesse sangrando. Tem pessoas que, dependendo da ofensa, escute bem o que eu vou falar de forma bastante sucinta e objetiva, para não ficar abrindo detalhes da palavra, porque o intento aqui do nosso momento é trazer uma mensagem rápida, mas com muito fundamento bíblico para você. Preste atenção nisso. Dependendo da ofensa que acontece com uma pessoa, biblicamente falando, essa pessoa, se ela não souber lidar com a ofensa, aquela ofensa pode matar ela espiritualmente. Mas tem pessoas que até sabem, vamos dizer, lidar um pouco, né, com a situação do perdão. E aí, sabe o que eles fazem? Eles até trabalham um pouco o perdão, mas ficam sangrando naquilo ali.
porque não souberam lidar de forma correta naquela situação. E às vezes eles estão lá na igreja, sangrando, ou seja, perdendo vida, perdendo energia, não tendo mais acesso ao poder ilimitado, não sentem mais a presença de Deus, não têm mais assim, experiências espirituais verdadeiras, tudo por causa de ofensas. E como é que eu detecto uma ofensa? De forma muito simples aqui conversando com vocês. É quando nós observamos o que sai da boca da pessoa. Resumindo, Jesus falou em Lucas 6,45, a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, quando nós encontramos julgamentos e críticas de uma pessoa contra outra, né, nós estamos vendo ali que aquela pessoa está abrigando dentro de si ofensas. Ela está ferida emocionalmente e espiritualmente, ela está sangrando, ela precisa de cura. E eu digo para você, quanto mais forte é o julgamento, quanto mais forte a crítica, mais essa ofensa está forte e grande dentro dessa pessoa. Essa pessoa precisa rever isso urgentemente se ela realmente quiser, não só os benefícios espirituais, mas também emocionais e físicos, porque a ciência também defende que pessoas que não sabem trabalhar as questões do perdão, são pessoas que acabam tendo muito mais doenças na sua vida, tá bom? Mas observe bem, a mensagem estava sendo feita para a igreja. Outro ponto muito importante aqui, olha só, observe como Deus vê cristãos que estão dentro da igreja e que não sabem lidar com ofensas e perdão. Olha só que interessante, dentro do credor incompassivo. Observe o que está escrito. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse o quê? Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Preste atenção nisso. Deus estava dizendo que o credor incompassivo não era um pecador. Ele era mais do que pecador. Ele estava sendo malvado. Por que ele estava sendo malvado? Porque uma pessoa, quando ela está ofendida, ela tem 3 coisas que acontecem nela. Nós podemos ver pelos versículos, olhe bem aí na sua tela, você encontra ali, principalmente o final, né? São versículos que estão dentro do contexto do poder ilimitado. Olha só, a gente vê, porém aquele servo encontrou um dos seus conservos, ele devia 100 denários, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que você me deve. Foi e lançou na prisão até que saudasse a questão da dívida. Presta atenção, o que acontece com uma pessoa que não sabe lidar com as ofensas e com o perdão? Primeira coisa, ele tem o quê? Uma mentalidade, escute bem isso. A primeira coisa que acontece, ele está com uma mente o tempo todo maquinando mal contra aquela pessoa. Segundo ponto, diz o texto que ele falou o que ia fazer, ou seja, ela está liberando palavras de maldição. Escute, isso é muito sério, é muito sério. Quando nós estudamos Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20, 21, nós encontramos Jesus dizendo assim, ó, se alguém disser a esse monte, passa daqui para colar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, aquilo que disser é o que vai acontecer. Presta atenção no que eu estou falando. E esse texto não está dizendo se alguém falar em nome de Jesus, se alguém é cristão ou algo parecido. Não. Ele fala que qualquer que disser e crer com o seu coração, isso vai se estabelecer. Então eu começo a pensar o seguinte. Quando uma pessoa ela está principalmente irada, ela está com tanta vontade de que aquilo aconteça com a pessoa que ela acaba prendendo pessoas com a sua própria palavra. Então imagina, ela tem 3 coisas, ela maquina o mal, ela fala o mal e ela tem atitudes malignas contra aquela pessoa. Por isso Deus começa a olhar aquele cristão, porque esse credor incompassivo, ele está figurando aqui um cristão que vai na igreja. Então olha só, ele está lá figurando um cristão como ser maligno dentro da igreja, que vai à igreja, que está lá, ou seja, o tempo todo, mas que está... Ou seja, sendo mal aos olhos de Deus. Olha só que coisa seríssima isso que nós estamos falando. Outro ponto aqui importantíssimo. Importantíssimo que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Olha só. Quais são os resultados, né, que a gente começa a ver na questão do credor incompassível que figura os cristãos dentro da igreja. Olha só. E, indignando-se, o Senhor, ou seja, o rei, ficou indignado com a história do rapaz que não perdoou os R$85, e ele diz assim, ó, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Olha só que importante o detalhe. Essa palavra carrascos também é torturadores.
Escute bem o que eu vou falar. O seu problema de dívida pode ter vários fatores que te levaram a ter dívida. Mas escute uma coisa que eu vou falar para você. Esses problemas de endividamento podem estar relacionados sim a uma raiz de ofensa. Você pode estar sendo engolido, completamente comido por torturadores espirituais, sim. Escute isso. É a palavra de Deus e uma revelação. Essa palavra, essa parábola, ela está falando especificamente sobre uma questão financeira. Eu não posso fugir da interpretação literal. E aqui nós entendemos isso. Era uma questão que tinha uma relação. Eu não sou neopentecostal. Fique tranquilo você que está do outro lado, tá bom? Eu sou uma pessoa que crê no amor de Deus, que entende que o amor de Deus ele não só libera a graça para nos perdoar, mas também ele quer abençoar as nossas vidas para que a gente viva de forma livre, abençoada. Ele quer te dar liberdade financeira, sim. Nós não temos como pensar de outra forma. Agora, eu também não vou ficar dizendo aqui que querendo trazer a mensagem, a promessa dos neopentecostais para aquele que conhece um pouquinho mais, que ou seja, o dinheiro que determina. Se você tem, significa que você está bem espiritual. Se você não tem, significa que você não está bem espiritual. Não é assim. Agora, escute, para mim não deixar você com dificuldades de pensamento, eu quero dizer uma coisa. Deus te ama. Ele quer não só liberar o perdão do pecado, mas Ele quer também abençoar a sua vida para você ser livre financeiramente. Ele quer te abençoar. Agora, entenda esse ponto aqui muito especial. Indignando-se o Senhor, olha só o que está escrito ali, ó. O Senhor entregou aquele servo. Observe uma coisa, tem pessoas que vão à igreja e não adianta, escute bem, se você não resolver, se você não ter um coração com seus relacionamentos saudáveis, não adianta você ir à igreja e pedir para o pastor Benny Hinn orar por você. O Billy Graham ressuscitar e orar por você. Você ir nas melhores igrejas do mundo para receber oração. Não adianta, não é igreja, não é essa a situação. Porque se você abrigar a ofensa, não trabalhar isso na sua vida e continuar agindo de forma maligna diante do Senhor, escute, se Deus te entregou, ou melhor, se Deus entregou esse cidadão para os atormentadores, quem somos nós, pregadores, para conseguir libertar essa pessoa? É como o mesmo caso de Davi com Saul. O que aconteceu? Saul perdeu, né? Ou seja, aquilo que Deus queria dar para ele. E o que acontece? Ele só se sentia aliviado quando ele escutava quem? Davi tocando e cantando na presença de Deus. Ele se sentia aliviado, né? Aquelas pessoas que vão para a igreja, eles se sentem aliviados, bem, beleza? E aí o que acontece? Vão embora. Só que durante a semana, toda a ação espiritual dos atormentadores, desses carrascos que está no texto, começa a voltar. Por quê? Porque ele não está resolvendo a essência. Ele não está resolvendo a raiz do mal, aquilo que está prendendo a vida dele, aquilo que está comendo a vida dele. Então, queridos, escute, o fato de você não estar com a sua vida emocional, relacional saudável, tem sim consequências, não só na sua alma, no seu psique, mas também no seu corpo físico e também, inclusive, na sua vida financeira. Isso é sério. Agora observe, como é que nós vamos resolver isso? Se não adianta nem às vezes o pastor orar, né, os líderes orar, porque o próprio Deus entrou em ação e entregou essa pessoa aos atormentadores. Preste atenção. Último ponto. Olha só, vamos concluir aqui. O que diz ali? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se o quê? Preste atenção. Se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos lá, vamos terminar aqui. Olha esse detalhe. Se do coração. Se do coração. Escute isso que eu tenho para falar para você, para mim finalizar essa mensagem aqui para você. Escute, queridos. Agora aqui se torna profundo o que eu vou falar, tá? Muito profundo, por quê? Porque quando ele está falando da figura coração, em especial nesse texto, ele está falando do mundo espiritual. Escute uma coisa, sempre tem as interpretações da Bíblia, eu estou falando isso para você entender que nós não brincamos com a interpretação da Bíblia aqui. Escute, sempre quando você ler oração, né, dentro da Bíblia, você tem que olhar o contexto para entender se está falando de alma ou se está falando de espírito. Presta atenção para mim, com calma aqui, você entendeu o que eu estou falando. Nós somos 3 em 1, assim como Deus é 3 em 1. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito.
não vou entrar em muitos detalhes, tá bom? Se você quer mais detalhes, eu te convido a estar com a gente na igreja, que lá eu dou riquezas de detalhes maravilhosas lá para nós. Então, eu te convido para estar lá. Mas aqui de forma sucinta e rápida, entenda isso. Tudo começa no espírito, passa pela alma e se manifesta no seu corpo. O que ele está falando aqui nesse contexto, entenda uma coisa. Assim como nós recebemos o perdão de Deus pela fé e, consequentemente, nós recebemos a salvação, assim nós entendemos que quando nós fizemos um perdão no Espírito, nós também perdoamos pela fé. Eu acredito que mais simples do que isso é só mamão com açúcar. Então, queridos, escute. Perdoar no Espírito significa uma decisão independente dos teus sentimentos. Assim como você, quando aceita Jesus Cristo, você muitas vezes está lá, todo, sabe, com muitas crises, problemas emocionais, com dificuldades e tal, mas pela fé, você decide crer no Senhor, você recebe o perdão de Deus, você toma posse da sua salvação. Tudo isso é pela fé, independente dos seus sentimentos. Às vezes, nos seus sentimentos, nas suas emoções, acontece de você se emocionar, de você sentir alguma coisa, mas isso não determina se você sente ou não o que aconteceu no Espírito. Se você decidiu confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receber Ele pela fé, você recebeu o perdão de Deus. Tudo isso acontece no mundo espiritual. E por isso que esse texto aqui, ele está falando basicamente o quê? Aonde começa o verdadeiro perdão? É lá no Espírito. Quando você, por mais que no coração, você está com aquela ofensa que está doendo, você está sangrando por dentro, dizendo, eu queria matar aquele cara, aquela mulher, eu queria acabar com ele. Por mais que você sente isso, mas você segurar as suas emoções, respirar fundo e dizer, em nome de Jesus, pela fé, no mundo espiritual, eu libero o perdão para essa pessoa. Eu quero dizer que a partir do momento que você decide fazer isso, você começou um milagre espiritual na sua vida e, consequentemente, eu quero dizer, em nome de Jesus, começam a se quebrar as cadeias e os atormentadores começam a perder poder na sua vida. Por quê? Porque você, ou seja, liberou aquela ofensa que estava amarrada dentro de você, você jogou para fora e você desfez ela da sua vida, liberando o perdão. Você assinou no mundo espiritual, eu perdoo essa pessoa. Talvez você diga para mim, mas e depois? Bom, depois tem outra situação. É uma orientação que eu dou, é você continuar orando e abençoando aqueles que estão te perseguindo e falando mal de você. Porque daí a sua alma também vai sendo tratada, trabalhada, até que tudo, ou seja, floresce, você fica realmente, você vence completamente a situação. Mas o principal é você perdoar de coração. No mundo espiritual pela fé, você liberar o perdão. E é isso que eu quero fazer agora. Já me alonguei aqui, mas eu queria te ajudar nesse momento. E eu quero te dizer, se você quiser mais informações sobre isso, você pode ir lá na igreja, lá eu passo muito mais detalhes sobre esse e vários outros assuntos. Mas eu quero te ajudar agora a vencer os atormentadores, vencer essa prisão espiritual que você está vivendo e começar, em nome de Jesus, a romper com as dívidas na sua vida. Porque eu acredito não só no amor que vem com a graça e o perdão do pecado, mas também com um poder sobrenatural de amor que pode sim abençoar a sua vida. E é por isso que eu quero orar nesse momento. Mas eu vou depender do quê? De você aceitar perdoar quem te fez o mal. Feche os seus olhos agora e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero ajudar essa pessoa de forma bem objetiva agora, a liberar um perdão pela fé, assim como ela recebeu o perdão de Deus pela fé. Que ela possa, nesse momento, em nome de Jesus, abrir a sua boca, falar o nome da pessoa que ela talvez odeia, talvez ela não, que ofendeu ela profundamente, que criou problemas. Talvez eu esteja falando com pessoas que foram separadas, né, no sentido de casamento, que enfim, mulheres que se sentiram completamente injustiçadas, homens que de repente agiram, tiveram dificuldades com amigos, com traições, com problemas, talvez filhos que não viram os seus pais fazendo o que realmente é justo e correto diante de Deus.
que se sentiram injustiçados na sua caminhada, talvez pessoas que se ofenderam com pastores nesse momento. Eu quero pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor alcance agora esse coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora com o perdão. E eu quero dizer agora para você, escute, olhe para mim, por favor, comece fazendo de coração. Olhe para essa situação, para essa pessoa que lhe ofendeu. Pela fé, em nome de Jesus, faça esse exercício em casa. Olhe para essa pessoa espiritualmente falando, emocionalmente falando, traga essa pessoa diante de Deus e diga, libere pela fé o perdão para essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro o milagre, não só no sentido da graça, porque é o principal, entenda isso, mas também emocional, físico e até mesmo financeiro, eu quero declarar que vai alcançar a sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse conteúdo, eu quero dizer que tem muito mais lá na nossa igreja. Bom, se você aparecer lá, você vai ver que a gente pode mergulhar juntos e com muito mais riquezas e detalhes. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.